a minha geração. Este país também é para novos e é por isso que recebemos em estúdio alguém que leva a vida a fazer fotografia documental. Vive em Londres, nasceu em Lisboa, cresceu em Sintra. Em Portugal estudou comunicação social, depois levantou o voo até à Índia, onde a fotografia começou como forma de registar a viagem. Nessa altura ainda usava a máquina de um amigo, comprou a primeira câmara na Austrália, onde trabalhou num restaurante durante 9 meses, numa viagem que acabou por durar 11 meses, ao contrário do planeado, que eram apenas 2 meses pela Ásia. Regressada a Portugal, a fotografia tornou-se uma paixão e uma obsessão que não mais quis largar. O trabalho tem focado questões de identidade e desigualdades. Tem publicado em meios como a New Yorker, a Newsweek, a National Geographic ou o Washington Post. Colabora frequentemente com a Bloomberg, o New York Times, o Le Monde, entre outros. Em 2020 recebeu uma bolsa da National Geographic Society para trabalhar no Seixal, numa colaboração com a comunidade do bairro da Jamaica sobre desigualdade habitacional em tempos de pandemia. O projeto durou 8 meses, culminou num filme exibido no DOC Lisboa, no Micar Porto e no MAT. Atualmente dá aulas na London College of Communication, onde em 2014 concluiu o mestrado em fotografia documental e fotojornalismo. Muito mais coisas havia para dizer neste percurso inspirador, em que quero já mergulhar de cabeça. José Sarmento Matos, muito bem-vindo. Obrigado. Explica-nos lá como é que tens publicações em tantos órgãos internacionais, para além do talento. É só preciso talento? É preciso tempo, é preciso mais do que talento, acho que é preciso dedicação e persistência. Eu não penso muito nas publicações ou para quem trabalha normalmente, porque acho que o mais importante é pensar no trabalho em si, no trabalho que faço. E acho que as publicações podem ou não ser consequência de um bom trabalho, não são necessariamente a única consequência, mas sim, acho que é um processo natural que surge de dedicação, de muita procura de trabalhos, de histórias. Sim, eu faço esta pergunta para começar porque este programa é acompanhado por muitos jovens e quem olha para o teu percurso pensa, principalmente jovens que estão interessados em seguir esta área, pensa como é que um dia consigo chegar ao que tu conseguiste, não é? Eu sei que tudo começa, esta tua incursão em órgãos de grande prestígio internacional, começa depois de um trabalho num call center. Sim. Em que tu próprio trabalhavas num call center. Em Londres, sim. Em Londres. Sim, eu acho que a persistência e a procura de histórias que sejam diferentes em termos de trabalhos que queremos fazer como fotógrafos e como fotógrafos documentais e não ir em busca daquilo que o melhor fotógrafo do mundo faz ou que o X fotógrafo faz. Acho que procurar a diferença no tipo de histórias que queremos contar e acima de tudo serem histórias pela qual não só te interessas mas que tens paixão sobre o tema, acho que é uma forma muito boa de conseguir chegar mais longe. Sempre fiz assim os meus trabalhos e espero continuar assim. Assim que sinto que de alguma forma o meu coração não está no trabalho, sinto que o trabalho não é certo. Eu acho que neste caso específico é muito importante porque o meu trabalho envolve muito tempo a passar com famílias, em momentos íntimos, e se eu não estou a sentir que o trabalho é o trabalho certo a ser feito ou que eu sou a pessoa certa a fazer aquele trabalho, acabo por não sentir o resultado será positivo, quer dizer, no final. Acho que o processo do trabalho para mim é tão importante como o resultado final. E essa intimidade é fácil para ti atingi-la quando estás a trabalhar com pessoas que não conheces e muitas vezes em situações de vulnerabilidade? Para mim é fácil. Eu acho que é uma das maiores qualidades que eu tenho, que é a qualidade de ser pessoa e de ser uma pessoa honesta e transparente com as pessoas com quem trabalho e sobre quem trabalho. Agora, se é fácil para toda a gente, não. E eu acho que também por isso é preciso sabermos o que é que podemos fazer ou como é que podemos contar as histórias e também fazer o trabalho de casa no posterior, que é saber também digerir as histórias que contamos, não é? Acho que esse processo é muito importante porque muitas vezes acabas por entrar em realidades que elas são difíceis. Eu entro profundamente e esqueço-me um bocadinho de mim e depois acabo por levar com as consequências pessoais e psicológicas, às vezes, dessa intimidade, não é? Dessa profundeza. Mas eu perguntava também se era fácil no sentido de as pessoas que aparecem muitas vezes nas tuas fotografias se sentem confortáveis, se há uma conversa, uma preparação para aquilo que vais fazer, se chegas a um local e já vens com a máquina, com a câmara fotográfica, ou se há uma primeira abordagem. Demora muito tempo. Primeiro, depende um pouco da necessidade ou o tipo de trabalho que estou a fazer, não é? Se for um trabalho de longo prazo, a minha
a minha abordagem é muito mais lenta, não é? E ainda mais respeituosa das pessoas, não é? Se for uma abordagem para um meio, que muitas vezes entramos em ambientes íntimos igualmente, e somos obrigados a fazer, se calhar, o que eu poderia fazer à forma como eu gostava de fazer em 6 meses, mas tenho que fazer num dia. Por exemplo, na altura da pandemia fiz uma reportagem para o Le Monde, em Lisboa, e lembro-me de entrar na casa de pessoas que estavam com questões de desemprego e problemas de, na altura, pagar a renda, e que tiveram que mudar de casa e todo um processo porque trabalhavam na área do turismo. E lembro-me do quão é difícil de sentir naquele momento entrar na vida das pessoas quando tens estas necessidades de trabalho, ou quando entras com um jornalista, com um repórter, e acabam por ter muito pouco tempo para fotografar ou para viver o que aquelas pessoas. Primeiro, em termos daquilo que é que as pessoas façam, eu não quero que as pessoas façam nada, eu quero que as pessoas sejam e estejam. Claro que quando tu chegas para um dia, as pessoas parece que se sentem na obrigação de fazer alguma coisa, mas enquanto que se fores fazer um trabalho a longo prazo, tudo o que acontece naturalmente. Se o meu trabalho é a longo prazo, eu entro sem câmara primeiro, e primeiro que começo a fotografar. É um processo, ao ponto que há um momento deste projeto ou desses projetos em que as pessoas estão à vontade e que esquecem-se que eu estou ali. Inclusive, no final do projeto entre a Madeira e a Venezuela, fotografei um parto, que é a conclusão dessa história, na Madeira. Ou seja, para mim chegar a essa confiança, de as pessoas quererem que eu esteja no momento, porque percebem o quão importante aquele momento também é para a história que eu estou a contar sobre elas, para mim isso é gratificante, não é? Sentir essa confiança. Mas tudo isso são vários processos. Agora, se eu sou capaz de, num dia, por exemplo, quando comecei o trabalho com o bairro da Jamaica, a primeira vez que fui ao bairro da Jamaica foi em assignment para a Bloomberg. Eu fui durante um dia, o jornalista, o repórter, teve só 3 horas, mas para mim fotografias não existiam, porque eu não fotografo assim que chego ao bairro da Jamaica, porque não está nada a acontecer, era simplesmente sobre a vida das pessoas, e eu não ia fotografar só a fachada dos prédios, ou os prédios, ou o que está por fora. E para mim era importante, quando esse artigo era sobre a desigualdade habitacional, na altura da pandemia também, era importante para mim ter o dentro da casa das pessoas, a parte mais íntima. E esse dia foi muito difícil, porque ainda mais por ser o bairro da Jamaica, por ser um bairro social que tem muitas vezes a forma de ser contado, ou as imagens são muito clichês, são muito repetidas. Por exemplo, no bairro da Jamaica, uma das imagens mais repetidas anteriormente era as caixas dos correios, que eram caixas dos correios muito, muito, muito específicas. É uma imagem que se via muito antes em relação ao que é o bairro da Jamaica, e para mim era importante entrar na casa das pessoas. Nesse dia eu fiquei mais do que 3 horas, acabei de ficar o dia inteiro, e senti uma abertura brutal das pessoas perante a minha presença. Agora, qualquer pessoa ia chegar lá e ter essa abertura? Não. Há uma capacidade que eu tenho, que eu não consigo passar às pessoas, e acho que nem todas as pessoas têm que ter essa capacidade, que é a capacidade de saber quando fotografo, saber estar, saber ouvir, acho que é fundamental, e saber quando fotografar, e ser sempre transparente com as pessoas sobre aquilo que estás a fazer. Sim, eu tinha aqui o bairro da Jamaica programado para mais tarde, mas já que falaste do bairro da Jamaica, para quem não está a par de que bairro é este, conta-nos um pouco da história deste bairro, que na verdade oficialmente se chama Vale de Xíxaros, exatamente. Vale de Xíxaros. Então, o bairro da Jamaica é um bairro que está, na verdade, a terminar. Está neste momento a ser, não neste momento, mas tem sido em um processo gradual, felizmente, porque era o que as pessoas queriam, realojado e também demolido. Mas na origem estão construções ilegais? Na origem estão construções que não foram terminadas, foram abandonadas por uma empresa que faliu? Uma empresa angolana que faliu, ou houve uma questão de movimentos de dinheiro, e uma das pessoas responsáveis fugiu. Isto no final dos anos 70. E entretanto começou a ser ao longo do tempo ocupada por várias comunidades, inclusive comunidades de países PALOP. A esmagadora maioria das pessoas que viviam lá eram de São Tomé, Guiné e Angola. Angola, sim. Houve uma altura, havia pessoas de Cabo Verde, e também há muitas pessoas da etnia cigana Roma, bastante, mas mais à volta do
dos prédios. Entretanto, houve desenvolvimento nos prédios, os prédios foram crescendo, cresceram, um dos prédios maiores cresceu mais 4 andares, que foi o primeiro prédio a ser realojado neste plano de realojamento em 2018. Depois o projeto era suposto ter sido terminado em 2022. Era um plano com fundos europeus de realojamento de todo o bairro, e pronto, isso foi o que me fez querer fazer o projeto, porque ainda mais na altura da pandemia, o realojamento está a ser feito num contexto local, ou seja, as pessoas estão a ser realojadas para casas que foram melhoradas pela Câmara, mas não estão num prédio só, estão em vários prédios. Portanto, é na zona do Seixal, perto do bairro. O Fogoteiro. Sim, Seixal, Fogoteiro, Amora, por ali. Portanto, este realojamento acabou por ser atrasado e que causou... É difícil para as pessoas no contexto de esperança que lhes foi dado, não é? E há muitos bairros sociais que as pessoas não querem sair, não é? Neste caso, as pessoas queriam sair, queriam de facto condições de habitação melhor, condições de habitação onde as pessoas fazem parte de um programa em que pagam uma renda, claro, mas uma renda de acordo com os seus rendimentos. E esse momento em que eu fui ao bairro da Jamaica, para a Bloomberg, eu percebi-me desta realidade, e percebi-me que isto foi em plena pandemia, foi em junho de 2020, e apercebi-me desta realidade de desigualdade e o quão também a pandemia afetava mais ou aprofundava estas desigualdades. Mas quando digo desigualdades não tem só a ver com a desigualdade de habitação, tem a ver com a desigualdade racial, tem a ver com a questão de segregação, e então segregação foi algo que aconteceu bastante, inclusive os mídia acabaram por de alguma forma também promover isso, porque cada vez que havia um evento, houve um momento em que supostamente houve 14 pessoas com Covid no bairro, e foi em maio, antes de eu ir lá, e foi suficiente para as autoridades chegarem e fazerem um cerco ao bairro. Ou seja, um bocadinho como aconteceu aqui em Lisboa com aquele prédio de imigrantes, em que houve um surto, mas neste caso não sequer foi um surto, foram 14 pessoas. Claro que isso depois cria uma segregação muito grande daquelas pessoas quando saem, assim que podem sair da zona, assim que os nossos confinamentos acabaram. Houve muitas histórias de constante discriminação, de aquelas pessoas podem trazer o Covid, sabes, isto é muito grave. Sim. Porque então na altura fiquei senti que esta história teria que ser feita, e quem até uma bolsa. Pois, eu queria saber como é que entra a Bloomberg primeiro e depois como é que entra esta bolsa da National Geographic Society, e também perceber se muitas vezes és tu que propões os temas ou também recebes encomendas. Depende, às vezes recebo encomendas para coisas mais curtas, mas o meu trabalho, que é feito a longo prazo, é difícil de ser feito em encomendas, porque eu preciso mesmo de tempo, e infelizmente esse investimento já não existem como havia antigamente, a não ser que consigas candidatar-te a uma bolsa e ter apoio. A National Geographic Society tem esses apoios, e quando consegues essas bolsas, neste caso a bolsa era muito pequena, aliás era uma bolsa de emergência para ajudar várias pessoas, não só fotógrafos, mas contadores de histórias ou mesmo exploradores que fossem relacionados com biologia ou relacionados com qualquer tipo de ciência que fosse preciso investigar. Este apoio tinha o objetivo de ajudar pessoas que estivessem num espaço específico a trabalhar nas comunidades locais. Depois do assignment com a Bloomberg, quando fui ao bairro da Jamaica, apercebi-me esta necessidade, apercebi-me da minha necessidade que tenho muitas vezes de continuar algo mais profundo, que é, sempre que vou a um sítio, em relação à pergunta que fazes, se eu faço os projetos de acordo com aquilo que me aparece, ou daquilo que eu penso, ou daquilo que eu investigo. Neste caso específico foi a Bloomberg que me levou ao bairro da Jamaica. Eu tive mesmo para não ir, porque achei que, quando a minha editora me contactou, achei que era injusto fazer um trabalho num espaço de tempo tão curto sobre uma comunidade que tem sido tão maltratada, e é difícil de facto fazeres um trabalho digno durante um dia, mas acho que o artigo foi bastante digno e de facto contava bem o que é a história do bairro da Jamaica naquele espaço de tempo, e eu sentia esta necessidade ou esta responsabilidade de continuar. Portanto, neste caso específico foi a Bloomberg que me levou até ao bairro da Jamaica. Como é que tu hoje escolhes os projetos em que te queres envolver? São os que te garantem, lá, como dizias, mais tempo? E como é que avalias o tempo que vais precisar? É à medida que o trabalho se vai desenvolvendo?
Bem, isso é uma questão muito difícil para mim, porque eu tenho um problema de terminar as coisas. Então, Tens dificuldade em terminar? sim. Porque queres começar outras coisas? Não, porque quero continuá-las. Ok. Então não ficas agarrada àquelas histórias e queres quase que acompanhá-las até ao fim. Por várias razões. Por exemplo, a história dos call centers, e se quiseres podemos voltar aos call centers. Sim, entretanto, eu queria voltar, exato, eu queria lá voltar. a história dos call centers foi uma ideia minha e foi um investimento meu e acabou por ser um investimento que valeu muito a pena. E foi um grande marco na Foi um tua grande- carreira, foi foi a tua primeira importante para mim. publicação internacional. Eu, Ou no não? ano antes, tinha tido um livro publicado com um grupo de fotógrafos que eram tipo assim, pessoas que eu tinha grande admiração, ainda tenho, não é? E para mim foi assim um ponto alto também, era um pequeno Benjamin. Isto foi em 2015 e no ano depois, em 2016, fui para a Índia, para as Filipinas. Para mim foi muito importante porque me abriu a porta para uma publicação grande como a New York Times. Aliás, foi uma publicação muito boa e a partir daí abriu-me mais portas porque esse trabalho foi publicado várias vezes. Acabei por pagar apenas as despesas, que isto é uma realidade, não é? As despesas de todo o meu trabalho foram só pagas, não houve lucro financeiro do trabalho, que é uma realidade triste. Sim, mas isso é um fator comum a muitos fotógrafos documentais e fotojornalistas, muitas vezes no início de carreira, que é fazer o investimento do trabalho que vão fazer com o risco de depois nem ser publicado, não é? Claro, mas a questão de ser publicado é por um lado para partilhares o teu trabalho, mas por outro lado também para poderes teres um progresso de trabalho. Eu acho que não tem só a ver com o início. Eu assumo que faço trabalhos mais comerciais, que são esses trabalhos que me deixam mais tranquilo para depois poder investir o meu tempo, porque eu também não quero que me estejam a dizer o que é que eu tenho que fazer ou não fazer, sabes? Não, eu prefiro ser independente e depois faço o que quero com o trabalho. Ok. Agora quem tem uma bolsa nova, não me perguntes sobre o que é. Ok, vamos ficar a acompanhar depois desta entrevista. E já o que é uma será? bolsa em que, se for aprovada, já envolve um trabalho de um tempo maior, 2 anos concretamente. No caso do Bairro da Jamaica, eu assumi que ia só fazer o trabalho em 6 meses. Fiz um filme, o filme durou mais 3 meses. Não tive mais. Não foi acrescentado nenhum orçamento para esses 3 meses extra, mas eu precisava desses 3 meses extra. E entretanto, ainda estou a acompanhar o Bairro da Jamaica. Por uma forma pessoal, quero fazer um livro. Aliás, para o ano, em janeiro de 2024, tenho uma exposição em Lisboa, no Espaço Narrativa, desse projeto. Lá está, é tal questão de não conseguires sair. Mas nesse caso consigo sair do projeto. porque o projeto, ou seja, o bairro vai acabar. Então aí há um ponto finalmente, um bocadinho como o nascimento da criança, das imigrações entre Madeira e Venezuela e o regresso dos luso-venezuelanos para a Madeira. Eu acompanhei esse retorno ou essa imigração reversa, ou contrária, de 2 lados, vai a 2 sentidos. E nesse caso o projeto acabou por terminar com o nascimento de uma criança que é a terceira geração. A primeira geração imigrou da Madeira para a Venezuela, a segunda geração nasceu na Venezuela e entretanto eu documentei o casamento desse casal, tinha documentado vários passos do dia-a-dia dessas pessoas. Entretanto essa senhora, a Carla, essa rapariga, engravidou e o filho da Carla, o Josué Raul, nasceu na Madeira. Ou seja, é outra história em que há uma conclusão, porque há um nascimento que para mim representa o final desse ciclo, não é? Ou o começo de todo ciclo, mas o final do ciclo de regresso. No caso da Jamaica, o facto de estar a ver o realojamento fez-me com que eu quisesse, por um lado, continuar, porque eu desenvolvi o filme sobre a luta deles, não é? Sobre a luta das pessoas, e este projeto fotográfico, que vem desde 2020 até agora, até ao final, em princípio, do verão, conta o que é a vida das pessoas neste processo de mudança, não é? Sim. E por outro lado, como já são 3 anos de trabalho, deixa uma memória que mais ninguém tem sobre o bairro da Jamaica, que provavelmente há muitas autoridades que preferiam que esta memória não existisse, porque há muitas pessoas que preferiam não saber que isto, de facto, acontece no século XXI, não é? Sim, tu neste trabalho do call center estiveste 4 meses em 2016 na Índia e nas Filipinas e dedicaste o tempo e dinheiro que tinhas guardado no trabalho comercial para fazer então este projeto sobre call centers, que vem da tua experiência, de uma experiência tua profissional, o que revela que estás sempre com o sentido de visão ativo. E como é que de uma experiência profissional pessoal passas para um trabalho que foi publicado no New York Times? O que é que tu viste ali que consideraste que dava material que devia ser visto por mais pessoas? Já porque sou irrequieto e não consigo não fotografar logo à partida.
depois, quando começo a trabalhar num call center, era um trabalho de curto prazo que eu precisava naquele momento. Felizmente deu uma liberdade de poder trabalhar naquilo que surgia de trabalhos de fotografia, porque era um contrato que tinha uma liberdade total. Portanto, me aparecer um trabalho de fotografia era mais importante, mas também acabei por estar um bocadinho aborrecido e acabei por começar a fotografar nas horas vagas entre o meu horário de trabalho. As fotografias foram feitas Não. durante o Começou trabalho? assim. Começou assim. Depois foste juntando mais. As fotografias foram feitas em Londres. Londres não faz parte do trabalho, mas começaram a ser feitas em Londres, no call center onde eu trabalhei. E aí comecei a fazer mais investigação e mais pesquisa e comecei a perceber que não havia nenhum trabalho documental feito sobre esta realidade. Lá está, voltando à questão do então e quando é que terminas as coisas? Este trabalho especificamente terminei a parte da Índia e das Filipinas porque são as duas indústrias ou os dois países maiores nesta indústria, mas não me quis dedicar totalmente aos call centers depois deste trabalho, porque... Mas o que há para contar ao mundo sobre call centers? Há para contar ou há para deixar um legado de pessoas que trabalham, que são uma força de trabalho, não é? Numa área que vai desaparecer, não é? Portanto, há aí um legado a deixar para o futuro de quem são estas pessoas ou qual é a vida das pessoas que estão por trás do telefone ou que estão por trás dos e-mails que nos ajudam diariamente. No futuro serão atendedores automáticos. Sim, já são cada vez mais. E o que me interessava na altura, em relação à Índia e às Filipinas, era também para criar um bocado o tabu, não é contrariar, mas era procurar se havia de facto estas realidades que pensávamos nos call centers e como é que eram estas realidades e, acima de tudo, o que é que era a vida destas pessoas fora do trabalho e como é que de alguma forma o trabalho poderia melhorar ou não a vida das pessoas, não é? E muita gente me pergunta em relação ao trabalho ou ao meu tipo de tema, porque há pessoas que acabam por se focar numa área específica. Eu foco-me em pessoas, em temas sociais e no final, ao longo dos anos, tenho vindo a descobrir, e por isso é que está na minha biografia, que o meu trabalho aborda temas de identidade sem eu pensar que, ou sem eu ter definido que é este caminho que quero seguir, mas de facto interessa-me isto. E nos próprios call centers existe essa realidade de tu seres uma persona que estás a comunicar com pessoas de um país com o qual não tens contacto físico nenhum, em que tens que viver tu no horário dessas pessoas, não é? Neste caso entre a Índia e os Estados Unidos da América, ou entre a Índia e o Reino Unido, e acabas tu ter que saber sobre a cultura desse país e acabas por viver no horário americano. E inclusive tens um nome próprio que pode ser um nome americano, não é? Escolhes o teu próprio nome. Por exemplo, na questão nas Filipinas, em relação ao transgénero, foi uma indústria fundamental para que pessoas transgênero pudessem ter um trabalho digno, que pudessem desenvolver uma carreira e que pudessem ter um trabalho que ao longo do tempo lhes permitisse pagar a sua vida, e que é um exemplo muito específico. Nas Filipinas especificamente eu trabalhei bastante essa questão de transgénero, como é que os call centers favoreciam de alguma forma a menos desigualdade para pessoas transgénero nas Filipinas terem trabalho. Sim, e a perguntar se quando trabalhas com pessoas transgénero te confrontas com a desigualdade no seu estado líquido. Sim, eu acho que em termos de desigualdades neste momento é qualquer tipo de minoria de todas que possamos falar é a que sofre maioritariamente, universalmente, mais desigualdade neste momento, eu acho. E nas Filipinas é brutal isso, porque nas Filipinas é um país extremamente católico em que há uma questão muito difícil, que por um lado há uma aceitação familiar no geral, acho eu, e pelo menos eu percebi isso em relação a questões de transgénero, mas depois a sociedade não aceita. E é bom porque estes trabalhos permitem que as pessoas de alguma forma possam sair. Eu espero que esteja melhor neste momento, a realidade, mas permitem que as pessoas possam ter um trabalho, não é? uma carreira naquela área. Mas na altura, por exemplo, era impensável uma pessoa transgénero trabalhar no McDonald's, era impensável uma pessoa transgénero trabalhar numa loja ou qualquer sítio que desse a cara. Pronto, isto para dizer o quê? Que em relação ao meu trabalho, no longo prazo, comecei a perceber que a identidade ou questões de identidade estão sempre de alguma forma relacionadas com o meu trabalho, ou questões de pertença. Por exemplo, o trabalho da Venezuela e da Madeira é muito isso, esta questão de onde estás, és venezuelano se estiveres na Madeira e és madeirense se estiveres na Venezuela, não é? Isso é curioso, porque se não puseste na cabeça, querias trabalhar com a identidade, foste percebendo que essa era a tua matéria. Sim. Houve algum trabalho específico em que tu
percebeste, não é por aqui que eu tenho ido e é por aqui que eu quero continuar a ir. Mas eu não quero continuar a ir, eu vou porque, imagina, eu não Mas faço. sentes um chamamento para estes temas. Talvez, sim. Agora este projeto que não posso mencionar também tem, Sim. também tem um bocadinho de questão de identidade e já envolve natureza, que é engraçado. Ok. Este projeto já envolve bastante natureza, mas isto para dizer o quê? Em relação a esse caminho, nenhum trabalho foi feito forçadamente. Nenhum dos meus temas que me interessam são forçados. E, na verdade, eu escrevo muitos temas. Raramente são esses temas que eu faço. Então, mas tropeças nos temas? Sim. Ou os temas tropeçam em ti? É os dois. É os dois. A Jamaica foi assim. Os call centers foi assim. Já houve outros trabalhos que acabaram por não resultar, nem todos os trabalhos resultam, que também foram assim. Por exemplo, fiz um trabalho em Gibraltar. Lá está, um problema neste caso é que entrei muito profundamente no tema, ou na realidade gibraltanha, que é sobre o Brexit e sobre como é que o Brexit afetava aquelas pessoas que são e querem ser inglesas, vivem num país que tem fronteira com Espanha. Espanha, de alguma forma, parte de Espanha quer que aquele território fosse espanhol, mas aquelas pessoas não querem ser espanholas. Então, lá está, identidade outra vez. Sim. E o que é que falhou? Falhou porque eu, na altura, com a questão do Brexit, estava curioso, estava um bocado frustrado também, não é? Porque vivia no UK. E preocupado, imagino. Preocupado? Não. Não? Não, desiludido, sabes? Mais do que preocupado, desiludido. Eu lembro-me quando acordei e estava com dois amigos meus, estávamos os dois, tipo, os três em pânico, sabes? Tipo, nenhum de nós achava que aquilo fosse acontecer. Sentiram consequências práticas desse Brexit? Acho que se sente consequências na sociedade, mas não práticas que me afetem a mim, necessariamente. Acho que afeta muitas pessoas que possam querer ir agora ao UK. Anyway, essa história acabou por ser muito profunda, porque é uma história política, não é? E eu acabei por aprender muito sobre a relação entre o franco e aquele território, e pus muito curioso, porque o meu trabalho, e é por isso é que eu não os procuro, porque eu quero ser egoísta o suficiente para alimentar a minha curiosidade. E a minha curiosidade só surge quando as coisas surgem de uma conversa, quando as coisas surgem de uma leitura, quando as coisas surgem de um filme. E não acho natural ou orgânico que as outras histórias que eu escrevo ou que eu tenho interesse, se eu vou buscá-las, parece que estou a forçar. Então sinto que não está a acontecer. Sim, mas imagino que também te surgem imensas sugestões em conversas e leituras que tu poderias pegar, mas também não pegas. Não acontece? Acontece. Acontece Não pego nada. Sim. Claro, sim. Acontece, não estava. Qual é o fator que há aí para tu desistires ou pensares, não é por aqui? Depende, eu estou sempre à coca, estou sempre atento. Sempre atento. E entretanto, depende, sei lá, às vezes estou a ter uma conversa, estou num jantar de amigos ou está alguém tipo, que eu não conheço e percebo que esta pessoa faz serviço social e trabalha numa área qualquer. E eu começo a querer saber mais. Mudas de lugar de mesa e vais para o pé dessa pessoa e começas a entrevistá-la. Daí um fotojornalista praticamente, também. não é? Começo a entrevistá-la e depois começo a fazer pesquisa e depois vou para casa e penso, isto será que faz sentido? Posso contactar esta pessoa mais tarde e posso não achar que isto faça sentido e acaba por ficar por aí. Mas lá está, eu depois também penso, eu sinto isto, sinto-me mesmo importado com isto, sinto-me mesmo interessado sobre isto, quero mesmo saber mais, quero ser melhor pessoa eu, ou seja, que me vou alimentar deste conhecimento ou desta curiosidade. Sim. Quero-me sentir assim ou não, ou isto não vai mudar nada e não vale a pena. E é isso que me faz decidir. Muitas vezes não muda, ou a maior parte das vezes não muda, mas pelo menos pode de alguma forma contribuir para a minha curiosidade desse crescimento pessoal. E olha, um fotógrafo ou fotojornalista sente-se satisfeito e preenchido com o que capta com os olhos e com a lente, ou precisa de mais expressão, de registar outro tipo de coisas, escrever, por exemplo? Para um projeto específico ou no geral? Isto porque queria saber se as imagens registam tudo. Se tu, quando te confrontas com uma fotografia passado algum tempo, se te lembras de tudo aquilo que ela representa e representava na altura, se sentes necessidade de escrever sobre algum detalhe de uma fotografia. Mas dos Porque momentos em si, do que me aconteceu muito... a mim, é isso? Mais da Sim. Há imagens muito claras e óbvias que parece que quase nos contam tudo, e há outras que não são assim tão óbvias e não são tão interpretáveis a uma primeira vista. Sente essa necessidade de fazer um diário de bordo, por exemplo? Sim, eu escrevo bastante em viagem e tenho algumas notas que faço com frequência, mais porque se trabalho em constantes entrevistas das pessoas, não é? Tenho sempre que gerir mais ou menos essa. E quando começo um trabalho, tenho sempre um mapa em casa, tipo, por exemplo, no caso da Jamaica, tinha um mapa género CIA. Tipo, como é que vou fazer este projeto? Quem é que vai? Quais é que são as ligações que vão chegar a X? Quais é que são as pessoas principais do projeto? O que é que eu quero trazer com o projeto? Uma preocupação de storytelling. Sim, constante.
Mas isso, eu sou fotógrafo, é uma maneira que eu uso de contar histórias, mas Sim. acabei por fazer um filme e o próprio filme não surgiu pensado. Sim. Surgiu a meio do processo, foi, isto tem que ser um filme. Porque quando eu fiz a candidatura para a Bolsa, aliás, tanto que eles não estavam à espera que o filme fosse para lado nenhum, não estavam à espera que quando o filme foi para o DOC e quando houve a exposição no MAT, foi tipo uma surpresa para eles, e uma boa surpresa, não é? Mas eu não candidatei para fazer um filme, candidatei para fazer um trabalho em colaboração com o bairro, em que ia ser uma peça multimédia. Estou-me a desviar a tua pergunta. Não, o que saiu não estás a desviar, porque eu não sabia isso. Esse documentário que saiu desse trabalho no bairro da Jamaica foi dessa necessidade que tinhas de registrar algo mais, Sim. algo além das fotografias? Sim. E acima de tudo, como é que poderia colaborar com as pessoas? No caso específico do projeto, que era suposto ser essa peça multimédia, a música teve um papel relevante no trabalho. A minha colaboração com o Kid Robin, que é um músico local, um rapper local, que tem 23 anos neste momento. Quando o conheci foi assim uma ligação logo, tipo, percebemos logo que fazia sentido trabalharmos juntos, e desafiei-o a escrever uma música, uma canção que ele chamou Perspectiva, sobre a perspectiva dele, que representa o que é a perspectiva do bairro da Jamaica perante o que é o bairro da Jamaica para as outras pessoas, não é? para o fora. Ou seja, algo de dentro para fora. E que normalmente, o que é que eu trago? Eu trago a minha visão de algo que eu sou exterior, não é? Portanto, eu externo, entro num sítio e trago a minha visão de alguma forma daquilo que eu estou a ver. E nesse trabalho para mim era fundamental que não fosse assim e que fosse uma colaboração em que, para contrariar um bocadinho o tipo de narrativa que se cria sobre o que é um bairro social, ou o que é, ou muitas vezes a criminalização que existe e a segregação, que essa sim existe, mas a criminalização que existe no externo, fora o bairro, como é que eu podia evitar isso e como é que eu podia tocar em temas muito sensíveis de uma forma digna e de uma forma mantendo a realidade que é o dia a dia de mães, de filhos, de filhas, de pais, de pessoas, não é? Que têm uma vida, não é? E para mim essa colaboração foi fundamental. Portanto, se me perguntas se escrevo notas, escrevo constantemente, seja em casa, seja depois, seja... E faço áudios para mim, em que falo sozinho. Sim. E nunca os ouço. Também faço isso. Faço notas no telemóvel, imagina. Eu quando saí do bairro da Jamaica durante esses 5 meses, ou quase, não sei, 6 meses, houve uma fase muito intensa, aqui todos os dias. Estávamos todos em confinamento e eu ia todos os dias. E eu, para voltar de carro, para conduzir e voltar passar a ponte, eu gravava voices, porque eu ia para casa sozinho, não falava com ninguém, não estou a fazer coitadinho, mas simplesmente estava tão profundo neste projeto que para mim era preciso falar com alguém. Neste caso eu fazia ditafones, fazia gravações da minha voz. Sim. E que me ajudou bastante, mas nunca ouvi estes Sim, estes esta voices. tua incursão no documentário era uma vontade que tinhas? É uma vontade que tens de continuares? É. Cineasta? Não fotógrafo? Documental, fotojornalista e cineasta? Foi muito esquisito porque quando fui ao DOC as pessoas diziam realizador José Sarmento Matos. E eu, sim, já li. Dizia, não, mas... Não te conseguis ver nessa... Consigo, mas... Mas imagina, é um desejo que tu tens. Sim, mas isso é um desejo natural. Mas agora, se alguém disse e não foste tu, é porque estás no bom caminho. Mas é esquisito, sabes? Porque a mim não me interessa o título, interessa-me o trabalho que faço, não é? Nesse caso. Sei lá, outro dia reparei que esse filme, ou a sinopse do filme e parte de alguns estilos do filme estão no Mubi, que é um dos meus sites de filme que eu mais utilizo, plataformas de filme que eu mais utilizo. E diz lá, realizador José Sarmento Matos. Eu acho aquilo muito estranho. Também no IMDb também está lá o meu nome, não sei quem é que pôs, como realizador. Pronto. Para mim isso é esquisito, mas quero continuar a fazer filmes, quero. E este trabalho surgiu deste processo entre o meu trabalho documental e o trabalho das pessoas. Surgiu porque, para mim, na minha fotografia documental, eu quero que as coisas aconteçam da forma que têm que acontecer, não da forma como eu quero que aconteçam. E por isso é que é difícil, por isso é que não fotografas a maior parte das vezes, estás à espera de algo, estás com as pessoas, tens que dar tempo às pessoas, tens que dar espaço às pessoas, tens que dar tempo à história, porque as coisas acontecem num espaço de tempo, não é? As nossas vidas mudam de um ano para o outro, não é? Portanto, se eu tivesse alguém a acompanhar a minha vida do ano passado até agora, havia muitos momentos para documentar. Mas neste caso específico eu senti que, como eu quero fazer algo em colaboração com as pessoas e em multimédia, para mim fez-me perceber que se a vida de cineasta documental ou documentarista cinematográfico, se continuar tem que ser assim.
desta forma orgânica, sem pensar que eu quero entreter alguém, pensar que eu quero dar murros no estômago das pessoas e quero que, de alguma forma, o meu trabalho seja honesto em relação às pessoas com quem, sobre quem estou a trabalhar, e que de alguma forma seja digno e amplifique essas vozes de sociedades ou de comunidades. Sim. Entrando aqui na arte, que é também uma forma de dar murros, como tu dizias, em particular no cinema. Entramos aqui no realizador José Sarmento Matos. O que é que um fotojornalista vai ou pode ir buscar ao cinema, aos livros e à pintura também? Há tipos de arte que nos oferecem imagens ou que nos provocam imagens, tudo de formas diferentes no cérebro, mas todas elas nos criam de alguma forma fotografias no cérebro. Sim. Mas só voltando à parte da fotografia, eu não quero que as minhas fotografias criem também algo de óbvio. Eu quero exatamente que as minhas fotografias façam que cada um tenha a sua própria interpretação e viagem, porque se eu fosse fotografar o óbvio, eu acabava por fotografar as realidades onde acabo sobre quem trabalho, de uma forma que já foi feita, ou clichê, não é? Eu quero que as minhas fotografias de alguma forma tenham um impacto diferente em várias pessoas e um impacto emotivo, e mais não só o impacto de isto está a acontecer, que coisa bonita, que bem que fotografaste. Para mim então, isso não interessa tanto. Uma boa fotografia para ti é uma fotografia que todos conseguimos interpretar à primeira, ou é uma fotografia que pode ter várias camadas e por isso num primeiro olhar podemos não a captar totalmente? Ou as duas? Para mim, uma boa fotografia é uma fotografia que possa, por um lado, incomodar, por outro lado, criar empatia, por outro lado, fazer questionar. E a quarta coisa é a interpretação fazer com que tu queiras saber mais sobre aquela história. E é preciso ler, não é? Em suma, acabar com a indiferença. A pessoa não pode ficar ou não deve ficar indiferente perante uma boa fotografia. Se ficar também, há pessoas que não leem, não é? Quer dizer, o que é que nós podemos fazer em relação a isso? E a minha fotografia pode tocar muita gente e pode não tocar a outra gente, percebes? Eu acho que é importante que a fotografia aproxime as pessoas de uma realidade que está longe, muitas vezes, daquilo que nós vemos, mas que aproxima essa realidade de nós. Portanto, no meio disto tudo, eu quero que as pessoas, dentro de uma realidade que eu documente, se possam identificar com aquilo. Eu falei com algumas pessoas que acompanham o teu trabalho para me dizerem o que é que sentiam ou como é que interpretavam, e disseram-me crueza, não necessariamente imagens violentas ou chocantes, mas cruas, e percebemos que há uma ideia de movimento, uma ação a acontecer. Identificas-te com esta... Sim. Com o que explotaste num seguidor do teu trabalho? Sim. Acho que sim. Acho que essa questão de crueza, sim, porque o meu trabalho, de alguma forma, é bastante real, não é? Aquilo que está ali. E por outro lado, tem o lado estética, e podemos voltar novamente à questão das pinturas e à questão da arte, e mesmo à noção de livro ou de literatura. Para mim, o movimento é um movimento que eu também tenho na minha cabeça quando leio um livro, não é? Quando leio uma cena num quarto, quando eu leio uma cena numa sala, quando eu leio uma cena, se o livro é bom, eu vou criar uma imagem na minha cabeça, e depois espero que isso me inspire no meu trabalho e quando faço a fotografia ou quando estou perto destas pessoas e dos trabalhos que faço. Agora, se o meu trabalho é cru e que capta movimento, sim, eu acho que sim, quer dizer, acho que sim. Mas em que tipo de arte destas três que eu mencionava a fotografia está mais presente, além de estar na própria arte fotográfica? E no cinema, o que é que queremos dizer quando dizemos que adorámos a fotografia daquele filme? Bem, a fotografia daquele filme é porque há uma pessoa, que é o diretor de fotografia, não é? Que escolhe como é que o filme é filmado, não é? Fotografia é pintar é desenhar com luz, não é? Portanto, a fotografia em si, há a fotografia parada e há a fotografia em movimento. A fotografia em movimento de um filme é a fotografia que foi pensada plano a plano, e o tipo de lente que utilizas, o tipo de luz que te vais utilizar. Portanto, a fotografia num filme é, em termos de abordagem, aquilo que queres captar, tem a mesma abordagem, só que se calhar com uma produção maior, que o meu trabalho, quando eu fotografo, aqueles 3 minutos ou aqueles 2 segundos que eu tenho para pensar antes de fotografar. Sim. Portanto, nesse aspecto são muito parecidos, porque para mim inspira-me tanto, e eu muitas vezes, irritantemente, passo a vida a fazer pausa
Sim, nos desenhar bons com filmes. luz é uma boa forma de explicar o que é a fotografia. Isso leva-me ao Caravaggio, aqui à pintura, que é um dos teus pintores preferidos, que parece-me exatamente que é o que ele faz: desenhar com luz e desenhar com falta dela. Infelizmente é um dos meus pintores favoritos porque tem um historial muito Agressivo. sim. Isso é uma boa questão, se separas a arte e o artista. Nesse caso é uma exceção. É a minha única exceção, eu acho. Mas também gosto muito da Paula Ré, gosto muito do Rembrandt. Sei lá, eu acho que a pintura. E depois também não gosto só do Caravaggio, gosto de toda a escola que surgiu mais tarde, porque o Caravaggio é um contemporâneo e que houve um espaço de tempo muito grande em que não houve continuidade desse trabalho. Houve depois vários contemporâneos, vários seguidores do Caravaggio. Mas estes pintores que mencionaste, além, falta aqui dos teus preferidos, o William Turner e José de Ribera, influenciaram a tua arte ou chegaste a eles já depois desta tua incursão, esta tua obsessão, esta tua paixão pela fotografia que ficou ativa a partir dos 22 anos? Eu era uma pessoa muito pouco interessada antes da fotografia. A minha vida mudou completamente. Eu digo aos meus amigos. Conectou-te ao mundo a fotografia? Sim, eu digo isto às pessoas e as pessoas, não és nada, tipo, és uma pessoa. Não sou mesmo. Há pessoas que percebem o que eu quero dizer com isto. E eu tinha interesse em pintura, eu tinha interesse em cinema, mas o interesse era um interesse. Não era básico, mas havia um interesse. Eu lia, mas não tinha a mesma. Sentia que não estava a tirar partido para mim, sabes? Então, não há nenhuma pintura ou nenhum fotógrafo que eu possa dizer que seja inspiração para mim, porque eu lembro-me quando comecei a fotografar de uma certa maneira, só depois é que descobri os fotógrafos que durante muitos anos fotografavam dessa maneira. Sim. E para mim foi tipo, olha, estes também fazem assim, não é? Tipo, como é óbvio, eu não estou a criar nada. Sim. Mas para mim foi uma influência depois encontrar quem é que são os pintores que estas pessoas se inspiram. Quem é que são. No caso da literatura é diferente, porque depois interessa-me literatura relacionada com questões de direitos humanos ou com pessoas que de alguma forma dão ou amplificam uma voz específica que não tem voz de outra maneira, ou que na altura, no século XX, esse escritor ou essa escritora foram fundamentais para essa matéria ou para essa desigualdade. Mas no caso da pintura, estas influências surgem depois de eu fotografar ou ao mesmo tempo. Não foi aquela coisa de um dia quero fotografar e quero fazer fotografias como o X fotógrafo, ou como o Caravaggio, ou como o Rembrandt, ou como o Turner. O Turner tem uma luz muito específica na sua paisagem e eu fotografo muito pouco a paisagem, não é? O Caravaggio tem uma luz muito específica e fotografa e as pinturas dele envolviam pessoas, não é? E para mim aquilo é mais perto do meu trabalho. Sim. Ou gostava eu que fosse mais perto do meu trabalho. Sim. Agora, acho que é um processo e depois o próprio trabalho eu quero que ele se vá mudando, não é? A minha abordagem estética também mude. Sim, a fotografia é sem dúvida uma fonte de curiosidade para ti, de alguma forma estimular a curiosidade que tens pelo mundo. Confrontaste-te depois da fotografia com vários tipos de arte e também te confrontaste com o teu próprio privilégio. Que, Podes escrever a minha biografia na próxima vez. Acho que é mais fácil de ser eu a escrever. Eu, se precisar de alguma ajuda para escrever uma biografia, peço-te a ti. Pode ser, podemos pensar nisso quando lançares o teu próximo projeto. Okay. Como é que houve esta descoberta do teu próprio privilégio e de que forma é que influenciou o teu trabalho? E imagino que tenha sido uma fonte, um motor quase para continuares. Sim, e é. Como é que te confrontas com ele? Sim. Se houve algum momento, imagino que tenha sido gradual, mas não sei se houve um momento mais específico, e como é que lidas com ele estando constantemente confrontado com a falta dele, não é? Eu acho que foi gradual e acho que ter sido de Portugal e ter estudado pelo menos ter tido esse privilégio foi muito importante para este desenvolvimento de análise do quão privilegiado eu sou e de que forma quero também aprender mais e quero alimentar esta curiosidade de perceber como é que o meu trabalho possa ou não comunicar desigualdades, não é? A minha ida para Londres foi muito importante porque no caso do mestrado que estudei acabou-me por meter numa área da fotografia muito mais lenta e muito mais estudiosa e muito mais de menos news e tipo um momento, mas mais pensar sobre o que estou a fazer e as pessoas ou as histórias que quero fazer. E já em Londres, né, no contexto de estudante estrangeiro, comecei a trabalhar questões logo de identidade e questões de imigração difícil, tanto durante o mestrado como no meu projeto de mestrado, que me foram abrindo os olhos de alguma forma. E quando eu digo abrir os olhos,
é num sentido mais pessoal, mas também de querer me alimentar, e por isso é que eu digo, é um processo egoísta, mas querer me alimentar daquilo que pode ser difícil para muitas pessoas, que para mim não foi difícil, e como é que eu de alguma forma posso compensar, ou seja, os recursos que eu tive para poder contar essas histórias, e acima de tudo ainda assim ter este processo sem nenhum tipo de superioridade, que é um dos problemas mais graves em termos do que é o colonialismo e do que é a exploração de alguém que chega a um sítio e outras pessoas estão lá, sem nenhuma condescendência, sem nenhuma condescendência, e ser o mais eu possível e ser o mais honesto possível. Claro que ao longo do tempo, de tema a tema, não é? E trabalhando em questões que possam ser enquadradas num tópico de identidade, tentar não levar só o conhecimento de uma para a outra, mas também eu ser tábua rasa em cada tema que trabalho. E aí, percebendo nesses temas específicos o quão essa minha tábua rasa de não entender possa fazer com que a minha curiosidade, e tendo em conta o meu privilégio, como é que de alguma forma eu posso contar estas histórias a pessoas que não têm essas vidas, não é? Que não têm que passar por isso, e elas identificarem-se, espero eu, ou levarem esse tal murro na barriga ou no estômago, porque eu tentei contar essa história de uma forma muito próxima das pessoas, muito próxima daquilo que é a realidade das pessoas, em vez de ser uma história superior ou condescendente, ou sei lá, uma fotografia de uma criança em África em que fotografas a criança de cima para baixo, por exemplo, quer dizer, que é surreal. Haver uma proximidade das pessoas que faça com que tu, ou qualquer pessoa, homem, mulher, mais ou menos privilegiado, que se possa identificar com aquilo e de alguma forma vir a aprender ou a inteirar-se do que se passa no mundo. Só há pouco mencionaste levemente que por vezes podes ficar assim um pouco derrubada emocionalmente depois de alguns trabalhos. Não sei se... Sim. E como é que resolves a terapia? Não. Tens de conseguir arrumar isso para continuares a seguir, não é? E não desistires e arrumares as botas. Não, imagina. Acho que por isso é que também tenho um espaço largo de projetos, não é? E o próximo projeto, vamos fazer fisgas, é um tema que me interessa e é menos chocante em termos do que é a questão social, e não vai trazer se calhar tanto impacto, acho eu, pessoalmente, mas em termos de como é que eu vou digerindo isto, eu não vou digerindo, eu vou-me apercebendo ao longo do tempo que me está a afetar. Por exemplo, fiz um trabalho em 2015, numa tipo de colaboração com a APAV, e esse trabalho especificamente, eu tinha 25 anos e hoje em dia olho para o livro e para o projeto que fiz e olho para as entrevistas que fiz com as pessoas e penso como é que aquela pessoa com 25 anos foi capaz de lidar com aquelas entrevistas, e não sei como é que fui capaz, porque de facto tinha 25 anos e a APAV dizia-me não, mas tu tens que fazer entrevistas com alguém, e eu não quero que ninguém esteja presente. As pessoas acabaram por contar coisas que nunca tinham contado à APAV, e o trabalho correu muito bem por isso, porque as pessoas conseguiram abrir aquilo que foi o processo de saída de uma situação de violência. E eu mais tarde percebi-me, e esse trabalho é um trabalho baseado em retratos e em vida parada, em still life, vida morta. Mais tarde vim-me a perceber que houve um impacto muito grande. Eu não conseguia fazer retratos durante um tempo, não conseguia dizer à pessoa para olhar para mim e eu fazer um retrato pousado. E eu só me apercebi disso 1 ano e meio depois. Por exemplo, o trabalho dos call centers não tem um único retrato, porque eu não era capaz de ter essa abordagem, não era capaz de dizer, olha, desculpe, olhe para mim, deixa-me tirar um retrato, que é importante numa narrativa visual haver esse momento, não é? Pode ser importante, pode ser um complemento. Isso também te dá menos disponibilidade para os teus próprios problemas emocionais, porque todos temos, se tu andas tão assoberbado com problemas emocionais que os teus trabalhos naturalmente te dão, isso dá menos espaço para as tuas próprias questões? Não, acho que é o mínimo que eu posso. Nem por isso. Não, eu acho que é o mínimo que eu posso fazer é digerir isto. Sim. Tendo em conta que acabo por conhecer pessoas incríveis, acabo por entrar em realidades incríveis e acabo por ter pessoas a abrir-me as portas das casas delas. Eu acho que eu faço esse trabalho e eu também tenho os meus problemas, como é óbvio. Mas às vezes, quando nos confrontamos com tanta falta de privilégio, às vezes percebemos que os nossos problemas muitas vezes são nada, não é? Comparado com aquilo. Mas daí poderes ter ajudado nesse sentido. Eu não me desprezo os meus problemas. Eu acho que relativizar não é uma questão que tenha que vir do privilégio.
Eu acho que todos temos problemas, então questões de saúde mental, quer dizer, não há nenhum tipo de privilégio que beneficie ou que te faça com que não venhas a ter problemas mentais. A questão é relativizar em termos de aquilo que eu quero com o meu trabalho e com aquilo que eu acho que é o meu objetivo como fotógrafo e como contador de histórias. Sim, e então acabo por ter que fazer o trabalho de casa eu e pensar, bem, isto foi eu que escolhi, ninguém me apontou uma pistola e disse, olha, agora tu vais ser fotógrafo e tu vais ter que fazer histórias sobre questões que possam não ser tão fáceis. Consequências das nossas próprias escolhas. Sim. Olha, e por cá, publicas menos em Portugal? Portugal estará menos interessado em questões de identidade e desigualdade. Temos boas publicações para mostrar bons trabalhos de fotojornalistas portugueses e não só. Temos pouco interesse, mas sabes que isso não é só no fotojornalismo, não é? Como é que lidas? Como é que olhas? Como é que analisas o estado da arte? O estado da arte, não sei se posso analisar, mas o estado da falta de apoio à arte é muito triste. A falta de apoio e de consciência social ou da sociedade em termos do que é a imagem e como é que a imagem, em termos de uma narrativa e de uma história, possa ser importante para também aprendermos sobre o mundo, é triste. O pouco investimento que há, não só no contexto geral da arte, mas depois também no jornalismo, também é muito grave. Acho que é uma questão universal, internacional, o pouco investimento em jornalismo, mas acho que em Portugal há muitos bons fotógrafos, mas há muitas pessoas a serem maltratadas e a serem pouco valorizadas pelo seu trabalho. Há algumas exceções, e quando digo valorizadas em termos financeiros também, não é? Agora, se eu me vejo a publicar em Portugal, eu vou publicando em Portugal, aqui e ali, mas não é a minha prioridade. Aliás, a minha prioridade também não é publicar, na realidade. A minha prioridade é fazer os trabalhos e depois tentar perceber qual é que é o meio mais certo para esse trabalho, ou seja em exposição, seja em publicação, seja em livro, seja em filme. Mas sim, preocupa-me um bocadinho, acho que está cada vez, por um lado, a haver mais consciência dessa falta de investimento e muito desse investimento tem que ser feito por associações ou por grupo de pessoas. Por exemplo, agora há um espaço novo em Lisboa, que é de um conjunto de grupos de amigos meus, que é a Narrativa, e é um espaço muito, muito importante no fundo, nesta luta que temos de, por um lado, dar oportunidades a pessoas de contarem as suas histórias, porque acho que um dos problemas do que é a fotografia é, historicamente, no século XX então, nos fotógrafos que nós seguimos, em que a maior parte são homens brancos, não é? E essa análise de um homem branco americano ou um homem branco europeu ir e fotografar X país no Oriente é uma abordagem que já está datada, não é? E felizmente neste momento temos mais meios e temos mais formas de termos acesso ou darmos a muitas pessoas acesso de contarem as suas próprias histórias. E já estamos a combater um bocadinho isso. Eu acho que essas questões, por exemplo, em Portugal são muito pouco debatidas. A questão de não haver muitas mulheres no fotojornalismo não é debatido, é posto de lado. Temos algumas mulheres e está a ser melhorado, mas é uma questão que quando tu vês alguns dos prémios mais importantes em Portugal, vês uma mulher uma vez por 2 anos e é muito grave isso ou seja, não é grave só a questão, é grave não haver E não existem mesmo ou não estão a ser devidamente identificadas? Existem e provavelmente tem que existir mais, mas a questão não é não existirem, a questão é a falta de oportunidade que existe para que isso seja possível, porque é muitas vezes visto não só cá, mas fora também, ainda como um trabalho, quer dizer, que é absurdo, um trabalho de mulher, um trabalho de homem, e acho que em Portugal isso é o mínimo. Estamos a começar pela questão de género e pela desigualdade em questão de género, mas somos para outras questões, quer dizer, a questão de racial em termos de contadores de histórias em Portugal é inexistente, não é? Quer dizer, não... Fica aqui uma ideia para um trabalho futuro: fotografares fotojornalistas mulheres um pouco por todo o mundo para mostrar. Eu gostava que elas fotografassem, quer dizer, que elas tivessem mais oportunidades para mostrar o seu trabalho, na verdade. Sim. Mas sim, eu acho que em Portugal há muito trabalho a ser feito. Acho que é preciso mais oportunidades e o espaço na Narrativa é um bom exemplo disso, que procura dar essa oportunidade. Eu acho que sim, eu acho que há muito trabalho a ser feito. Olha, este tema pode ser um bocado clichê para um fotógrafo, ou pelo menos pode ser um tema recorrente. Vivemos na era da fotografia, na era da imagem, todos podemos ser fotógrafos, e a pergunta que te faço é, na verdade, a minha última afirmação: se todos podemos ser fotógrafos? Sim. Bons fotógrafos?
precisa de trabalho. O problema é que a fotografia, uma vez que é de fácil acesso, há cada vez menos crítica àquilo que tu fazes, e como quem gere se a fotografia é boa ou não são pessoas banais a porem likes nos Instagrams de outras pessoas, a felicidade vem de acordo com o tipo de seguidores que tens e não de acordo com a qualidade do trabalho que tens. Sim. Portanto, eu acho que não, a fotografia, haver mais acesso a máquinas fotográficas traz mais pessoas que tiram fotografias, mas não traz mais fotografia, traz mais lixo, o que é um problema, mas que por outro lado eu procuro o positivo disso, não é? Que é o positivo de facto, quem procura trabalhar e desenvolver a sua capacidade fotográfica tem acesso mais fácil, não é? Eu tive acesso mais fácil. Comprei uma máquina digital em 2010, não é? Se calhar antes tinha que surfar com película, tinha que surfar de outras formas. Sim. Portanto, acho que há mais acesso. Agora, se tens uma câmera fotográfica ou fotografares és fotógrafo, não. Se tens seguidores e as pessoas gostam das fotografias, percebo, mas pronto. O Instagram para ti é uma fonte de bem-estar no sentido em que podes expor o teu trabalho, ou de mal-estar no sentido em que todos somos um bocadinho fotógrafos? Não, a questão da fotografia no Instagram, ou seja, o que eu disse não me afeta a mim. Mas é curioso, porque se eu puser um pôr do sol, que é uma fotografia miserável, tenho imensos likes. Do que se tiver coisas. O ser humano relaciona-se emocionalmente com o pôr do sol, tá bem, não é? Uma coisa poética que ao longo dos anos continua a maravilhar-nos. Eu percebo, mas são questões. Em termos de trabalho, é muito fácil fazer uma fotografia boa de um pôr do sol, ou é muito difícil fazer uma fotografia extraordinária de um pôr do sol, mas uma fotografia que, como é o pôr do sol, já é tão bonito, não é? Sim. Que seja. Para o like é fácil, não é? Eu estou a dizer isto, mas já há muitos anos que isto acontece, não é só com o Instagram. Havia um site que era o site Olhares, que era isto, não é? O Flickr também tinha muita gente a clicar e a pôr, escrever coisas incríveis e não sei o quê. Mas há alguma rede mais amiga da fotografia do que o Instagram na atualidade? Não. E a analógica, onde é que fica? Onde é que ficou? Ainda faz? Está a subir bastante. Está a subir? Está a ficar cool outra vez? Sim, infelizmente. Tu fazes fotografias analógicas? Faço. Eu fotografo muito com Polaroid. Aliás, parte do projeto do bairro da Jamaica tem uma parte de retratos muito extensa fotografados em Polaroid, que é uma máquina dos anos 70, minha especificamente. Assim, uma coisa assim muito bonita, que parece um caderninho quando está fechado. E quando abre, fica assim, tem assim uma cena de velcro e é uma câmera muito bonita. E depois fotografo bastante com médio formato em película, mas não é porque quero fotografar com médio formato, é porque de facto muda a minha forma nesse caso específico, é um tipo de fotografia mais lenta, então ajuda-me a fotografar num modo mais lento. Olha, e em relação aos jovens que nos estão a ouvir e que querem ser fotógrafos, fotojornalistas, fotógrafos documentais, o que é que se aprende num mestrado, num curso de fotografia em Londres, onde tu foste, além do Easy e do Shutter Speed? Achas que é importante que todos os fotógrafos tenham a formação ao nível do ensino superior? Acho que não. E apesar de eu ensinar, eu acho que o mais importante é quem está a fazer um curso, qualquer que seja, tenha consciência de que, por um lado, em fotografia não vai sair dali com trabalho e com diploma que lhe vai dar trabalho, não é? E por outro lado, só depende de si, não depende de mais nada. Portanto, acho que sim, acho que é importante, pode ser importante querer desenvolver o teu trabalho, mas não com o objetivo de tenho este diploma, agora paguem-me. Não, porque isso não vai acontecer, aliás. Acho que em cursos de 30 pessoas, que há 5 pessoas que saem de lá bem-sucedidas. Mas o que é que tu aprendeste lá e o que é que hoje ensinas? Então, lá? Aprendi lá o quão difícil é esta indústria e o quão... Eles não mentem sobre isso? Não, e eu também não minto quando ensino. E o quão é difícil criares a tua própria voz, não é? Teres o teu próprio caminho, e acho que foi aí que eu me foquei, não é? Foi aí que me foquei em termos de abordagem de trabalho, em ser eu e trazer as minhas características pessoais para o meu trabalho e aprender também com ele. Agora, acho que, por um lado, recomendo a não fazerem o que os outros estão a fazer e fazerem o seu próprio caminho. Recomendo a não pensarem que vão sobreviver disto, mas que sim, que vão ter que lutar por isto e que ser muito persistentes. E acho que a necessidade de fazer um curso pode ser tão importante como se calhar fazeres uma viagem e estares disponível à crítica do teu trabalho e não achares que porque os teus amigos gostaram as fotografias no Instagram são necessariamente boas, mas perceberes que há mais para além do que é uma rede social que eventualmente irá acabar, e a fotografia não é? Portanto, eu acho que é isso, é procurar crítica, é ser crítico de si próprio constantemente, e fazer os trabalhos por uma questão de facto de vontade ou de sentirem que devem contar aquela história.
A morte de um tio muito próximo, quando tinha apenas 11 anos, afastou-o da fotografia durante muito tempo, mais de 10 anos. Tinha 22 quando começou a fotografar. Antes disso, quando viajava com amigos, era a última pessoa a quem confiavam a câmara fotográfica. O primeiro trabalho acontece nos Alpes Suíços, a fotografar cães de São Bernardo, com turistas, casamentos, festas e pessoas a esquiar. A primeira escola de fotojornalismo aconteceu no Jornal Público, 4 meses a ser insistentemente chato e a querer aprender com todos os fotógrafos do jornal. Usa a fotografia para desenvolver e alimentar a curiosidade, para trabalhar sobre questões sociais de que de outra forma não conseguiria aprofundar ou entender. A fotografia é fonte de crescimento pessoal e uma ferramenta para contar histórias íntimas de famílias, comunidades e questões sociais que o inquietam, mais ainda quando se apercebeu e se confrontou com o seu próprio privilégio. Em 2015 foi selecionado como um dos melhores fotógrafos do mundo com menos de 30 anos, com o projeto Virar a Página, que é o que nós por aqui vamos continuar a fazer, virar todas as páginas para acompanhar o percurso do José Sarmento Matos, que nos fez companhia na última hora na Antena 3 e na RTP3. Zé, obrigada. Obrigado, Diana. O que vamos fazer?